Há mais alguém que queira fazer perguntas? Não havendo, convido-os para ficarem daqui então para uma breve entrevista com o Pedro Mexia. Agradeço, Luís Ferreira. Posso retirar? Sim, do ringue. Obrigado por ter partilhado connosco este ringue. Pedro Mexia tem uma relação com a Figueira da Foz que é pré-existente a esta peça, esta segunda. Já o encontrei aqui várias vezes, já tive o prazer de o abordar enquanto jornalista noutras situações e vejo por aí. Gosta da Figueira da Foz, como qualquer português gosta de vir cá passar férias, ou tem uma ligação especial? Sim, era a minha praia de infância e de adolescência. A minha família é de Coimbra, de Lausanne, portanto a Figueira estava aqui na rota desde sempre. E depois eu tive muitos anos sem vir à Figueira. Tive 10 anos ou 15 anos sem vir à Figueira. E um dia tive daquelas sensações de como é que é voltar ao lugar onde fui feliz e vim e gostei, tenho vindo sempre, venho só no verão praticamente, mas é inclusivamente o meu último livro de poemas que se chama Uma Vez que Tudo Se Perdeu, tem vários poemas sobre a Figueira, a capa, Torre do Relógio. Exatamente, a capa que não fui eu que escolhi, foi escolhida na editora, mas escolheram muito bem porque é uma fotografia da Figueira e portanto a Figueira acaba por fazer parte da minha paisagem mental e familiar e emocional, digamos assim. Ouvi dizer-te ultimamente, recebo telefonemas a qualquer hora da noite e da madrugada, que é convidado para ir tomar banho no Tejo, mesmo que a temperatura das águas passe a arrepiar e morre. É verdade ou não? São boatos? Não. A parte de tomar banho não é verdade. Não, sim, de facto, tem sido estas funções que tenho tido são imprevisíveis em termos de dias e horas e de urgência, mas tem sido uma boa experiência, sobretudo por duas razões, essencialmente. Por um lado, porque é muito fácil quando se está a trabalhar com alguém como, enfim, consultor, que é a designação das minhas funções na Presidência da República, consultor cultural. É muito fácil quando a pessoa que exerce o cargo de Presidente da República tem genuíno interesse, portanto não é como se estivesse a fazer um frete ou simplesmente a picar o ponto. Ajuda muito quando se trata de um Presidente que tem genuíno interesse, mais por umas áreas do que por outras, como qualquer pessoa. E por outro lado, porque também havia um certo ambiente de tensão ou de divórcio, como existiu em alguns outros casos, com alguns outros políticos, entre o chamado mundo da cultura e os poderes públicos, entre os quais a Presidência da República, que eu acho que não faz nenhum sentido que exista. Acho que, pelo contrário, sobretudo tendo em conta que uma das funções do Presidente da República é a de representação até externa também do país, e um dos aspectos mais importantes da imagem e da repercussão de Portugal no exterior é a cultura. É a Manuel de Oliveira, é a Paula Rego, é o Cisa Vieira, são os cineastas, etc. E, portanto, o Saramago, o Lobo Antunes, e, portanto, isso é importante que a cultura seja entendida com naturalidade, como estando no centro também da atividade política. O convite do Presidente da República ao Pedro Mexia não surpreendeu o país, conhecendo o seu currículo, mas o Pedro Mexia ficou surpreendido. Fiquei-me surpreendido porque eu verdadeiramente não conhecia, quer dizer, fui aluno do professor Marcelo Rebelo de Sousa, fui aluno dele no curso de Direito, mas não tinha nenhum conhecimento especial, encontrava em lançamentos, livros e coisas do género. Nesse sentido foi uma surpresa, sim. Quem conhece o Pedro Mexia, aparentemente, vê uma pessoa serena, com sentido de humor, aliás, colaborou com as produções fictícias, não é? É comentador também no Governo Sombra, escreve crónicas, faz tantas coisas, foi diretor interino da Cinemateca Nacional, cuja direção pertenceu até assumir a direção interinamente, tem publicado livros, tem feito um sem fim de coisas, que até tem uma certa ligação entre elas, mas como é possível uma pessoa tão serena ser tão hiperativa no trabalho? Como é que consegue disfarçar tão bem? Não sei se sou hiperativo no sentido prático. O que eu gosto é
na verdade, sobretudo no que diz respeito à escrita. Na verdade, tudo o que não é escrita, para mim, é trabalho, por assim dizer. Ou seja, algumas das coisas escritas são trabalho, mas eu gosto de escrever e, portanto, o que eu gosto é de perceber que há certo tipo de textos que só podem ser, ou que parece-me a mim que só podem ser uma determinada coisa, ou seja, há uma ideia que me aparece na cabeça e que só pode ser uma crónica, não pode ser um poema, ou que só pode ser um texto para teatro, ou que só pode ser esporadicamente ficção, que também já tenho escrito. E eu gosto muito disso, essa capacidade de, claro que algumas coisas, o teatro é uma coisa esporádica, mas já fiz umas encenações e tal, mas no caso da poesia, das crónicas e sobretudo também durante muitos anos da escrita dos blogs, uma escrita mais, digamos, diarística, eu gosto muito de ter essa possibilidade de perceber a adequação do género ao material. E isso é uma coisa que eu não sei exatamente como é que isso se faz, mas há um momento em que me ocorre qualquer coisa e que eu acho que isto é uma crónica, isto dava uma crónica, isto dava uma crónica. As pessoas, aliás, falam uma história qualquer, contam uma história qualquer e dizem isto dava uma crónica. E às vezes dá, outras vezes não dá. E, portanto, a hiperatividade tem a ver mais com um certo gosto de experimentação do que de outra coisa e com a sorte que tenho tido das pessoas, enfim, me convidarem, me imitarem, etc. Portanto, tenho tido essa sorte de ter portas abertas em várias plataformas e em vários tipos de intervenções culturais. Presumo que só consiga respirar nos intervalos, não é? Está sempre a trabalhar, está sempre a fazer alguma coisa. Sim, mas eu acho que isso é importante porque, na verdade essa hiperatividade pode ser má para a saúde, mas essa ideia de não deixar, por exemplo, eu nunca quis deixar de escrever, por exemplo, no jornal. Eu escrevo no jornal desde 98, todas as semanas. E nunca quis parar no verão, por exemplo. Por duas razões. Por uma razão, porque eu acho que as pessoas leem mais jornais no verão, e portanto sinto que é importante eu esteja lá. E porque acho que seria terrível parar um mês. E depois seria terrível ter que recomeçar um mês. Acho que perdi o ritmo. E portanto nunca aconteceu. Falhei uma ou duas por razões de impossibilidade mesmo física. Mas eu acho que essa capacidade de nos obrigarmos, o Leonard Cohen, que morreu há dias, falava muito sobre a ideia de que para ele escrever poesia, canções e poemas, era como se fosse um trabalho das 9 às 5. Ele dizia, eu sentava-me e não me levantava dali até escrever qualquer coisa. Podia não ser bom, geralmente não era bom, dizia eu. Nós podemos suspeitar que geralmente era bom, mas era um trabalho, era uma espécie de manga de alpaca da poesia. Não é? Vou para ali e não saio enquanto não tiver 2 estrofes. E quando tiver as 2 estrofes, posso ir à minha vida. Pode ser pouco romântica esta ideia, mas eu gosto muito disso, essa ideia de nos obrigar a trabalhar. Sim. Não foi muito complicado. Sou disciplinado quando tem que ser. Isto é uma das coisas boas por exemplo, de escrever para jornais é que não há outra alternativa senão ser disciplinado. Isto é... Agora conseguiu ser mais convincente. Como é que está o estado das artes em Portugal? Isto não sei se direi no rescaldo da austeridade ou ainda com austeridade. Sim. Bom, depende também depende um bocadinho das artes. É um bocadinho diferente conforme a arte que estivemos a falar. Há certo tipo de artes que não, digamos, as que dependem nomeadamente do cinema, o teatro, as artes de espetáculo, etc. Grande parte dessas artes dependem mesmo do Estado. Não há, ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, o que é preciso para um filme se pagar, em termos de bilheteira, em número de espectadores, só 10 ou 12 filmes na história do cinema português tiveram esse número de espectadores. E, portanto, há uma decisão política que tem que se tomar, e há opiniões divergentes. Uma é uma decisão que, na verdade, muitas pessoas pensam, mas poucas o dizem, que é não, eu acabo-se com isto. Apesar de tudo, as pessoas têm uma certa
consciência ou má consciência em relação a isso e percebem que não, é importante o Estado ter algum papel nisso. E depois as que acham que o Estado tem que ter algum papel nisso, as pessoas que acham que o Estado tem que ter algum papel nisso, põem-se dois aspectos muito problemáticos, sempre, que é a questão orçamental, não é? A cultura tem aquela espécie de de miragem, que é ser 1% para a cultura, que nunca aconteceu. E depois é a questão é uma outra questão que não é tão falada, mas que é igualmente importante, que é a questão do gosto. Um dos grandes problemas do Estado, das artes dependerem do apoio, é que, num certo sentido, é o gosto das pessoas do júri, nomeadas pelo Estado, que vai decidir quem filma, quem... Isso é problemático, isso não é fácil. Por outro lado, a mim sempre me pareceu que é inevitável, não há uma alternativa. Ou seja, nós sabemos que durante séculos, por exemplo, nas artes plásticas, na pintura, etc., e na música, sabemos que as pessoas, muitos dos génios do Ocidente, fizeram as suas obras porque tinham encomendas da Igreja, encomendas da aristocracia, etc. Portanto, havia uma... Eram os mecenas, não é? Havia a ideia dos mecenas... Mas o Estado assumiu essa função. O Estado assumiu essa função. Mas quando exerce de uma forma ideológica, a arte também pode sofrer com isso, não é? Essa dependência... Eu não acho tanto que seja de uma forma ideológica, no sentido, não me parece que seja propriamente ideológica no sentido de uma ideologia política. Não estou a falar do Estado democrático, obviamente. Sim, mas mesmo no Estado democrático. Eu acho que é sobretudo a ideia primeiro, uma certa ideia de os artistas tendem a achar que muitos deles tendem a achar que são génios e, portanto, lhes é devido coisas, não é? O que é bastante discutível em termos do Estado. E, sobretudo, é isso, a ideia do gosto. Por exemplo, durante muitas décadas, ou durante 2 décadas, se discutiu uma política que não era bem automática, mas semi-automática, quase instalada, de apoio aos filmes de Manuel de Oliveira, por exemplo. Há muita gente que não gosta do cinema de Manuel de Oliveira e questionava isso. Mas aí está em causa uma questão do gosto e de entendimento do que é o cinema e as polémicas nunca mais acabam. E, portanto, eu percebo que as pessoas, sobretudo as que são ou que se sentem preteridas, dizem, então, mas eu agora não vou filmar e vai filmar aquele senhor porque há 4 pessoas que dizem que aquilo é que é cinema. Também há outra questão, que geralmente o cinema e até o teatro, aliás, temos a prova aqui que o teatro não precisa de ser financiado para trazer público, se a peça for boa, não é? Mas há quem pense, e quem diga também, que o Estado acaba por subsidiar a criação, ou seja, a criação de obras, sejam elas cinematográficas, ou teatro ou outras, para uma imensa minoria, para uma elite e o povo é que paga. Sim, isso, em alguns casos é verdade, mas há alguns matizes quanto a isso. Pensemos, por exemplo, no caso do cinema. No caso do cinema é um caso muito explícito sobre como esse argumento tem 2 faces. É verdade que há filmes que fazem 100 mil espectadores, poucos, muito poucos, e que há filmes que fazem 5 mil espectadores. Mas se nós formos ver o historial desses filmes, o que acontece é que os filmes que fazem, alguns desses filmes que fizeram 100 mil espectadores, nunca mais morrem ali, morre a sua carreira comercial. Enquanto há filmes que fazem 5 mil espectadores em Portugal e depois fazem 15 mil em França, e depois fazem 7 mil em Itália, e depois fazem 8 mil em Nova Iorque, e portanto, e que depois são editados em DVD, e que têm uma carreira em termos daquilo. No mundo da edição há aquela distinção entre o best-seller e o long-seller. O best-seller é o livro que vende muito quando sai, e o long-seller é o livro que vai vendendo ao longo dos tempos. Todos os anos há público para esse livro. E no caso do cinema, por exemplo, isso acontece. Há cineastas que as pessoas não têm a noção que tenham muitos espectadores, mas se nós vimos ao longo do tempo e nos países em que os filmes estreiam ou são editados em DVD, se vimos, por exemplo, o sucesso hoje de um cineasta como o Miguel Gomes, por exemplo, vemos que ele está presente e que se quisermos só falar de valores brutos, em termos acumulados, o filme acaba por ter uma presença bastante forte na exibição no estrangeiro. E, portanto, não é muito fácil. Projeta também por nome Sim, e não é, e sobretudo não é. Há artes, vamos lá ver, as pessoas, por exemplo, têm
por exemplo, a poesia em Portugal goza de um certo prestígio, por mais não seja fictício, mas pronto, há uma ideia de que Portugal, uma ideia que não é fácil, de que Portugal tem grandes poetas e tudo mais. Mas a verdade é que deve haver 2 poetas vivos que vendem mais de 1000 exemplares. 1000. Havia alguns que morreram, o Eugénio, a Sofia, etc. Mais 3 ou 4. Mas os poetas portugueses vendem 500, 600, 700 exemplares. Então não estamos a falar de uma minoria muito minoritária. Agora, qual é a alternativa? A alternativa é fazer uma espécie de números não é de números clausos, ao contrário, de teto, não é? Quer dizer, se não for uma coisa de massa, não tem existência. Não. Há um número de pessoas que vai ao teatro, ou que ouve música clássica, que vai a concertos de música clássica, etc. É sempre um número relativamente reduzido. Outras artes têm mais popularidade. A peça tinha uma canção, aliás, o título foi inspirado num dos temas dos Smiths. A música pop é um bocado o deus menor do mundo das artes, não é? Mas o Prémio Nobel da Literatura, atribuído a Bob Dylan, veio dar o prestígio e o reconhecimento da importância das letras, dos poemas que as canções, que algumas canções têm, e que até agora ninguém conhecia. A minha pergunta é o seguinte: a carreira de Bob Dylan foi feita muito à base da música de interpretação, as letras e o contexto também da Guerra de Vietnã, quando começou a carreira e a contestação de uma geração norte-americana. Com a vitória de Donald Trump, podem surgir novos Bob Dylans na América e um pouco por todo o mundo ocidental, mas sobretudo nos Estados Unidos? 2 coisas antes do Trump. Primeiro, eu fiquei um bocadinho perturbado com as reações ao prémio do Bob Dylan. Bob Dylan é um dos artistas mais importantes do último meio século. E, portanto, como eu escrevi alguns, mesmo que ele tivesse ganho o Prémio Nobel da Física, eu achava bem. A ideia de que as canções, de que a poesia e as canções são, de certa forma, uma e a mesma coisa, tem milhares de anos no Ocidente. Aliás, a Academia Sueca fala nisso. Antes dos poemas serem escritos, eram musicados e cantados, desde tempos imemoriais. E as letras de Bob Dylan são grandes poemas, ponto. Portanto, essa ideia essa histeria que se criou à volta disso, ao ponto de haver gente que diz que a seguir é o Kim Barreiros, não sei o que é mais, é realmente penoso, foi realmente muito penoso. Isso também é ignorância. Sim, exatamente. Conhecem obras, pelo menos conhecem a obra de Bob Dylan. E depois, no caso dele, também é importante que eu acho que as pessoas gostam ou não gostam também de certas fases. Esse Bob Dylan social e ativista é o Bob Dylan também da primeira fase. O Bob Dylan tem fases muito diferentes, tem uma fase religiosa, tem fases muito diferentes e não é uma pessoa que nunca se deixou agarrar na imagem que as pessoas fazem dele num certo momento. Quanto à reação que as artes vão ter à situação política americana, há dois aspectos em relação a isso, que é, os americanos são particularmente bons, acho que melhores do que ninguém, em falar da história contemporânea, em por exemplo, fazer filmes sobre coisas que aconteceram há muito pouco tempo. Desde o Watergate até o Iraque, os americanos são muito bons a lidar com isso. Não é que há tempos, e, portanto, esse é um lado muito vital da cultura americana que nós não temos. Por exemplo, nós, em Portugal, demorou-se imensos anos a fazer um filme, por exemplo, sobre o Camarade, não é? E mesmo esse filme houve imensos cuidados, imensas hesitações, etc. Exatamente. Portanto, nós temos uma relação mais constrangida com a nossa história. Por outro lado, parece-me que a arte ativista ou interventiva tende a ser muitas vezes pouco interessante artisticamente. Estou a pensar a falar do hip-hop. Estou a falar do hip-hop? Não estava a pensar no hip-hop. Estou a falar, por exemplo, num cineasta como o Oliver Stone, que é um cineasta que mais recorrentemente faz filmes políticos, mas recorrentemente faz filmes políticos sobre factos. Fez um filme sobre o Bush, fez um filme sobre o Kennedy, etc. E, por exemplo, ele fez este filme sobre o Snowden. Também sobre o apartheid, no Mississippi. Sim. Isso é do Stone? Talvez não. Mississippi em chamas, não é? Não, isso é do Alan Parker, não sei bem. Bom, acho que sim, mas não é interessa. Mas por exemplo, o Oliver Stone agora fez um filme sobre
o Snowden, portanto, sobre a história da espionagem, da América escutar e espelhar a internet, os telemóveis, etc. E a personagem do Snowden é uma personagem interessante e a história é uma história importante e com consequências nas nossas vidas, ninguém pode dizer, não tem nada a ver com isso. Mas o que é que ele escolhe? Ele escolhe, num certo sentido, o grau zero da arte política, que é, apresenta o Snowden como um santo, uma pessoa que, por exemplo, como alguém escreveu sobre o filme, há um momento em que ele diz, portanto, ele trabalha sobre os dados na internet, nomeadamente, e alguém lhe diz, tu agora podes ver o que quiseres. E houve um crítico que escreveu uma coisa que eu acho muito interessante, que é o Stone filma essa cena mostrando a personagem a achar aquilo logo imediatamente repugnante. Ele não tem uma única hesitação, não há um único momento de tentação em que uma pessoa normal pensa se calhar tem curiosidade, se calhar quer fazer isto. Portanto, há uma pessoa que é confrontada com uma escolha ética. E para ele, aparentemente, aquela escolha ética não existiu. Ele viu logo que aquilo era uma coisa negativa. E, portanto, nesse sentido, não tenho muita confiança em que seja produzida melhor. Quer dizer, podia ser um efeito colateral, ok. Elegeram o Trump, mas agora vai haver filmes bestiais ou canções ótimas. Não creio que tenhamos sequer esse prémio de consolação. Qual vai ser o seu próximo livro? Como é que vai ser? Já está feito? Está pensado? O próximo livro são 3. São três. E depois vai haver imperativo, não é? Vai haver. Não, há dois que só têm, à espera ainda de data para sair. Haverá um livro de crónicas e haverá um livro de poesia. O de crónicas deve sair para a Feira do Livro, provavelmente, e o de poesia ainda não tem data. E haverá uma terceira hipótese que ainda está mais... Mas, na verdade, por exemplo, os de crónicas são recolhas que eu periodicamente vou fazendo, dando-lhes alguma unidade temática. Portanto, não é como se estivesse a escrever um livro entre um e outro. Resulta um bocadinho do trabalho que vou fazendo nos jornais e depois de uma certa ordenação e organização. Quando é que é a Figueira da Foz, com o Governo de Sombra? Quando é que é o período da Figueira da Foz? Não sei, isso agora é sempre com a TVI, porque nós estamos sempre, quando fazíamos o programa na TSF só, íamos não íamos a todo lado, mas gostávamos de ir a escolas, fomos várias vezes ao estrangeiro e, portanto, era muito fácil. A rádio tem essa vantagem, vinha um técnico connosco e íamos a todo lado. Agora, com a televisão, não é tão fácil como isso. Pensava que o Pedro Mexia ia ter aqui um momento do Marcos Mendes, anunciar uma coisa em primeira mão, mas afinal... Nunca será em primeira mão, não tem. Pedro Mexia, muito obrigado por ter estado aqui connosco e obrigado também a vocês por terem assistido a esta entrevista. Obrigado.